Vamos tratar uma coisa séria também. Delação não pode facilitar o serviço de execução do PCC, pelo amor de Deus. Não, nós vamos falar de pessoas sérias. O Lincoln aqui é uma pessoa séria, mas eu tenho alguns questionamentos ao Ministério Público de São Paulo. Tem muita coisa atrapalhada aí. O que é que eu estou falando? Vai. Reinaldo, promotor de justiça Lincoln Gaquia, disse que o PCC já se enquadra como máfia. A declaração foi dada hoje à Band News TV. Ele ainda apontou que ficou chocado com a ousadia dos criminosos envolvidos na morte do empresário Antônio Vinícius Gritzbach. Olha, esse crime chocou, inclusive, a mim, que estou acostumado, né, a lidar com esse tipo de situação, pela ousadia dos assassinos, dos criminosos, na luz do dia, no maior aeroporto do país, né, num dia extremamente movimentado, e fazer essa execução pública. Isso foi um recado, né, um recado que a facção ou outros criminosos, que a gente também não exclui a participação ou a suspeição de outras atividades criminosas envolvidas no mando desse crime, vai dizer que nós já atingimos, infelizmente, o status de máfia, né? A gente já tem máfia no Brasil, e isso aconteceu muito na Itália nos anos 80, nos anos 2000, atingimos um status de ter uma organização criminosa, mafiosa no Brasil, e para isso a gente precisa que as autoridades federais, estaduais, estejam coordenadas e integradas para combater esse mal. E ele também apontou que a delação do empresário tinha detalhes da atuação do PCC, né? E explicou por que ele não recebeu proteção, a proteção que se dá à proteção a testemunhas. O que disse o Gaquia? E nós aceitamos entabular com eles o processo de delação pelo fato dele ter muita informação para nos prestar. Não só na área da lavagem de dinheiro com imóveis, né, onde ele atuava, mas ele falou também dos bancos digitais, das fintechs, ele estava falando também sobre o mundo do futebol, ele estava falando sobre o envolvimento de policiais também com o crime organizado, então a relação dele era bem ampla. Então, nós já tivemos, eu mesmo já tive colaborador contra o PCC, que entrou no programa de proteção à testemunha, mas 2 anos depois ele não se adequou às regras. O sujeito precisa sair do mundo do crime, ele precisa extinguir todos os laços que ele tinha com a vida dele, porque senão ele vai ser descoberto. Então são regras para poder entrar nesse programa. Então eu já tive um caso nesse sentido, que o indivíduo saiu e ele acabou sendo assassinado junto com a sua esposa, próximo de Brasília, aí numa cidade satélite de Brasília. Ele acabou sendo morto por ordem do crime organizado. O Ivelson Salotto, ex-advogado do empresário morto, né, desse cara morto, do Vinícius, disse ele estava meio marcado para morrer e tal. Então tem uma coisa assim, todo mundo sabia que ele ia morrer, virou meio na cara. O PCC teria oferecido 3 milhões pela cabeça dele. Ele gravou um vídeo dizendo que ele era um morto-vivo. Deu entrevista falando. Vocês imaginam se um cara que faz uma delação que atinge o PCC fica circulando por aí e aí contrata segurança privada. Segurança privada, aliás, eram PMs irregularmente contratados. A história é estranhíssima, quer dizer, ficam 3 PMs cuidando de um carro quebrado, só vai outro com ele, tudo meticulosamente preparado. O carro ali esperando, a hora da chegada, sabia a hora do voo, sabia tudo. Ele estava sendo monitorado em tempo real. Agora, eu tenho uma questão, então, para o Ministério Público e sobre delação, que é muito, desculpem, é lógico, é razoável o que eu vou dizer aqui. Olha bem, Arthur, se o sujeito aceita fazer uma delação e não aceita entrar no programa de proteção à testemunha, porque ele é obrigado a romper com seus laços, sua vida, tal, nós temos 2 problemas aí. Sim. Porque não é uma delação dessa, a empreiteira que fez não sei o quê, não. Estamos falando é coisa muito mais barra pesada.
Barra pesadíssima. Nós temos dois problemas. Um, o sujeito quer fazer delação, mas ele não quer sair do mundo do crime. Ele quer continuar. Alguém que quer fazer delação, mas quer continuar no mundo do crime, não quer exatamente fazer delação apenas, ele também quer eliminar seus adversários no grupo criminoso. Certo, Arthur? Sim. Vou tirar os caras que me atrapalham. Vou denunciar. O Ministério Público não pode ser um instrumento de suas aspirações criminosas na quadrilha. Desculpe, não pode. E a delação, infelizmente, tem esse aspecto. Eu tenho muitas reservas de delação porque ela tem esse aspecto. O cara que realmente é bandido usa a delação, inclusive para os seus negócios de bandidagem. E a questão 2 é que, se ele diz coisa realmente relevante, ele se torna um alvo do crime organizado e, portanto, o Ministério Público acaba funcionando como um elemento que traz à tona um dos, digamos, traidores, delatores, e, portanto, facilita a sua execução. Porra! Tá aí. Tudo que ele tinha. E agora? Deu umas dicas ou outra, certamente não tinha acabado a delação, morreu, fechou o seu arquivo. Não pode ser assim. E ele continuar envolvido com crime? Bom, acharam joias com ele no valor de 1 milhão. Era vendedor de joia? Não consta. Então você não pode ter um procedimento... Não, eu não estou dando uma de professor de Deus, eu não sou especialista, mas tem um especialista aqui, coisa linda, falou que... Não vou falar o nome, mas é gente que entende, falou que está certíssimo o raciocínio. Eu não posso ter um procedimento que, numa ponta, permite que o sujeito continue a praticar crime, na segunda ponta, a depender do andamento, o expõe. Eu quero fazer delação. Vai fazer, vai ter que entrar no programa de proteção de testemunha. E vai ter de parar de praticar crime, porra. Já, não depois. Agora. As coisas andaram meio atrapalhadas aí. E ele contou coisas à polícia que envolve executivos de muitas empresas, que envolve policiais. Ele atuava no mercado imobiliário, ele atuava com negócio de jogos. Não tinha área. Posto de gasolina. Ele entregou a organização criminosa. A parte que ao menos interessava, mas o suficiente para virar alvo. As coisas andaram muito atrapalhadas. E a PF6 também abre investigação. E ainda bem que abre. Vamos lá. A Polícia Federal em Brasília determinou a abertura de um inquérito na superintendência do órgão em São Paulo para apurar esse assassinato do empresário. Em nota, a corporação diz que vai trabalhar de forma integrada com a Polícia Civil durante essas investigações, essas apurações. A decisão foi tomada em comum acordo entre integrantes do governo federal e do Ministério da Justiça. Que mais? Vamos lá. A avaliação é de que a forma como esse crime ocorreu, o suposto envolvimento de facção criminosa de agentes públicos, além do local do homicídio, o aeroporto mais movimentado do país e em plena luz do dia, demandam uma investigação federal. O diretor-geral da PF, Andrei Passos, conversou por telefone com o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, e com o chefe da Polícia Civil Paulista, Arthur Dian, para comunicar a abertura da investigação por parte da PF e propor integração nas apurações no sentido de trabalhar em sintonia. Sim, precisa, ainda bem. Agora vejam a importância, nós falamos aqui na semana passada da reunião do Lewandowski com governadores para criar um plano
efetivo nacional de segurança, né? O Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, e governadores resistindo, porque isso vai quebrar a federação, não sei o quê, autonomia. Olha a importância dessas coisas estarem unificadas. Né? Olha a importância dessas coisas estarem unificadas. Sim, é um problema grave. Os partidos do crime hoje estão no Brasil inteiro, tem mais de um, tem alguns que têm uma estrutura mais complexa, como é o caso do PCC, tudo indica do Comando Vermelho. Mas por isso mesmo a atuação tem que ser conjunta. Né? E é preciso criar alguns procedimentos que não resultem no desastre que nós estamos vendo aí. Que isso que aconteceu é muito ruim. Eu diria, é desmoralizante. Né? E muito arriscado. E se nós temos mais gente, e se há mais gente que fez delação e está por aí a descoberto, são, como diria o poeta, cadáveres adiados. Né? Isso realmente é muito sério.